Shalom, povo escolhido de Deus. Que a graça, a paz de Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Mais um dia, mais do que especial. Um dia de bênção. Todas as dadas. Criador do universo, que preparou exatamente esse dia, hoje, aqui e agora, filhos e filhas, para você receber e você fazer toda uma diferença desfrutar, usufruir. E isso é eu e você que nós temos que dar os passos, seguir o manual da vida, trazer essa vivência o mais produtiva possível. Porque ser produtivo foi algo que Deus nos concedeu para mim, para você. Produtivos. Deus nos deixou para nós sermos multiplicadores, governadores, dominadores. E você tem que se posicionar. Você tem que saber como agir, como andar. É isso que nós fazemos a cada amanhecer. Do exponencial. Eu sou exponencial em Cristo Jesus. E você? Está sendo convidado agora. Se você está se conectando ao primeiro contato, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Já compartilha, já dá o like, já pega o aviãozinho e já transmite. E faz com que as plataformas, elas entendem que o conteúdo é bom quando você compartilha, quando você dá o like, quando você também escreve, comente algo, põe nos stories, faça perguntas, pois é assim que nós vamos crescendo. Nós vamos ver, ao decorrer, estamos vendo a cada amanhecer as primícias, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós o convidamos para a nossa vida, quando nós o convidamos para montar a estratégia de hoje, o que nós vamos fazer hoje, junto com Deus, com o Espírito Santo. E nós vamos ver, a cada encontro, a cada ministração, alguns passos, algumas atitudes que eu e você nós devemos fazer. E tem que ser implementadas já hoje, agora, no momento. E todos os dias. Não é só não, é diariamente. Pois as pequenas atitudes vamos fazer, começar a jornada para aqueles que estão iniciando, para se manter na jornada aqueles que já estão há algum tempo. Porque o hoje, ele vai determinar todo o futuro. O hoje, ele vai determinar todo o futuro. E qual é o futuro que você quer? E geralmente a gente tem dito, tem falado para você se agregando à palavra e deixando a palavra vir para o teu coração, para o teu corpo, alma e espírito. E você exalar a palavra, você falar a palavra, você declarar a palavra, você viver a palavra e você multiplicar a palavra. Isso tem que ser diário, tem que ser constante, tem que ser parte da minha e da sua vida, até a vinda do nosso Senhor. Coisas boas a gente tem buscado naturalmente, coisas boas do Pai a gente tem buscado também, coisas boas a gente tem aprendido e coisas boas a gente tem ensinado, porque essa é a nossa missão. Buscar de Cristo, buscar o melhor dele, trazer para a nossa vida, implementar, agir e colocar
à disposição daqueles que não têm acesso, não viveram, não conseguiram. É quando a gente começa a conhecer o reino de Deus, experimentando, entrando, analisando, vivendo e ensinando, explicando. É a gente conhecer o nosso papel, que parte a gente faz desse reino. E aparentemente, eu diria, esse reino ele é imaginário, porque começa na imaginação, porque o Senhor escreveu, falou, a maior parte das ministrações dele, da pregação, ele falava do reino. E ele falava desse reino não visível, ele falava do reino espiritual. E essa dificuldade que muita gente tem. E é por isso que a gente tem explicado, a gente vai explicando e a gente vai lançar um programa também junto dentro do Exponencial para você construir o reino, vamos dizer assim, virtual, para você trazer e vivenciar, para ser mais fácil para você. Tá? Então você vai conhecer seu papel, você vai conhecer o seu propósito, você vai conhecer o lugar e trazendo tudo isso para o agora, para o presente. Tá? Onde você está e onde você quer chegar. Então isso vai sendo revelado, porque tem gente que não tem o alvo, não tem o objetivo, não sabe onde vai chegar. E a gente, nas narrativas, nos ensinos, vai te mostrando tudo isso, tá? E vou dar para uma das primeiras chaves agora. Até já tinha falado, mas eu vou relembrar, porque uma das primeiras chaves que a gente tem que é buscar a sabedoria da palavra de Deus e colocar em prática agora. Então a chave é buscar a sabedoria da palavra que está no manual e colocar em prática hoje, aqui e agora. Então para isso a gente vai começar vendo um texto que está lá em Lucas capítulo 12, o versículo 22, onde se fala muito das preocupações da vida. É claro que eu, você, quem disse aqui não tem preocupações da vida, né? Aí eu digo, não vive nesse mundo, porque o mundo ele está num ritmo tão acelerado, ele está assim tão, que são preocupações diárias, né? Mas só que o Senhor está também nos advertindo o que fazer diante dessas preocupações da vida. Disse, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, Jesus falando com ele, Jesus foi bem específico com ele, Jesus assim, chamou-os e disse, olhe, eu tenho algumas instruções importantes para vocês, né? Aí ele diz, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com sua própria vida. Eita, agora, como é que no mundo de hoje, como é que a gente escuta algo assim e tem que assimilar, e tem que trazer para dentro, e tem que fazer funcionar na nossa vida. O que a gente geralmente tem aprendido é o quê? A gente está se preocupando com o que comer, com vestir, com as coisas. Senão, vamos dizer, o mundo mostra uma escassez, o mundo mostra uma forma diferente de... A gente tem que correr atrás, a gente tem que batalhar, a gente tem que... Então é tanta coisa que o mundo está dizendo, e Jesus aqui começa confrontando e dizendo para mim e para você que a gente não deve se preocupar com a nossa própria vida, quanto ao que comer, nem ao com seu próprio corpo, e nem ao que vestir. Agora imagina aí como a tua cabeça diz, se tudo hoje estão dizendo boa alimentação, faça exercícios físicos, faça isso, faça aquilo, então para se cuidar do corpo, e é que o Senhor vai dizer, nem com o seu próprio corpo. Agora vamos trazer para... É porque assim, eu e você nós temos que fazer a nossa parte. Isso aí a gente não pode ficar isento, tá? Então a nossa parte é aquilo que a inteligência humana já foi aprendendo, já foi colocando. E o Senhor está advertindo que não adianta eu me preocupar, você se preocupar, a gente está preocupado. Aí a preocupação é outra coisa.
Porque a preocupação vai tirar a gente de um estágio de vida, vamos dizer assim, de um nível de frequência, de um momento de comunhão com o Senhor. Tu imagina agora, a gente acordando, entregando as premissas ao Senhor, e a gente não se desligar das preocupações, não se desligar do mundo e ficar preocupado com tudo isso que ele falou. E ao ficar preocupado com tudo isso, a gente não se conecta como deveria se conectar com Deus. Começou a compreender. Por que você está dizendo não se preocupe? Não, né? Não ter essas preocupações. É porque se você for focar na preocupação, nas lutas, na escassez, no que comer, no que vestir, nisso e naquilo, você perde o melhor da vida. Você não acessa o reino de Deus. Você o quê? Não acessa o reino de Deus. E ele vai explicando, ele diz, a vida é mais importante do que comida, o corpo mais do que as roupas. Ele diz, observem os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns para guardar, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Quem é que alimenta? Os pássaros? A própria natureza, assim? O próprio Deus. Porque as coisas que Deus fez para nós, esse dia maravilhoso, esse mundo maravilhoso, são perfeitas. Ele já pensou em tudo. Aí ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Como? Nós não temos essa capacidade de acrescentarmos, vamos dizer, não é sequer 1 hora da nossa vida. É claro que com hábitos, com alimentação, com o que a gente tem buscado, a própria ciência, a própria medicina, tem nos favorecido uma maior longevidade. Mas o Senhor disse, olha, se tudo isso que eu estou ensinando a vocês, que é Deus que nos concedeu inteligência para a gente também melhorarmos. Porque tem gente que faz logo por extremo, diz, não, tudo agora. Sim, eu e você, nós dependemos de Deus para tudo. Até para recebermos a inteligência humana para fazermos em prol de uma melhora de vida. Agora, a preocupação, essa não é para existir. Eu e você, nós temos o quê? A inteligência para fazermos coisas que nós já aprendemos que é melhor para mim, para você, para a saúde do corpo, da alma, do espírito. Mas só que quem pode acrescentar sequer 1 hora é Deus. Agora você tem a escolha de você estar se preocupando ou não. Veja que a gente tem falado muito em escolhas, escolhas, escolhas. Por quê? Porque quando Deus deu o livre-arbítrio para mim e para você, é para a gente fazer as escolhas. Mas se eu não conheço as escolhas certas, vamos dizer, o caminho certo, a forma certa de fazer, aí sim eu posso estar fazendo escolhas erradas. E como é que eu vou conhecer, vamos dizer, o tempo todo as escolhas certas? É porque Deus deixou um ajudador, o Espírito Santo, para a gente estar consultando, pedindo ajuda o tempo todo para fazer. Estar fazendo e fazendo a coisa certa. Tomando as decisões. Tá? Sem se preocupar. E isso, eu e você, nós temos que desenvolver a intimidade com Ele, o conversar com Ele, obter as respostas. E isso, às vezes, você não tem feito. Isso, às vezes, você tem tido dificuldade. E é nessa dificuldade que a gente, vamos dizer, a gente chega mais junto, a gente entra e diz, vamos juntos. Porque às vezes é preciso você se dedicar muito tempo no estudo da palavra, muito tempo na interpretação, na revelação, muito tempo, e às vezes você não tem dedicado esse tempo. Não tem buscado essa sabedoria da palavra de Deus e colocar em prática. E isso não é do dia para a noite. Isso é um passo a passo, é uma caminhada, é uma jornada. Eu diria uma maratona. E tem técnicas de partida, técnicas de velocidade para se manter, tem tudo isso. E talvez isso é o que você precisa. E isso é o que nós vamos juntos, com o que nós já recebemos do Senhor. E as revelações, e te passando dia a dia.
né? Para que não seja feito de qualquer forma, e sim seja feito de uma forma orientada. Mas a orientação ela tem que vir de onde? Do Espírito Santo de Deus. Tá? E ele disse, observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo a vocês, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês. Gente, que coisa mais linda, que coisa extraordinária. É o Senhor Jesus ensinando para mim e para você que não devemos nos preocupar, pois o Senhor já cuida tão carinhosamente até de uma erva do campo que no outro dia é jogada ao fogo, outro dia é colhida, outro dia não teria, vamos dizer, mas acabaria aquela função, a finalidade. Mas Deus cuida mais do que... Aí ele compara com as roupas do que Salomão vestiu. É para dizer para mim e para você que nós temos um Deus maravilhoso que cuida de mim e de você. Que todas as necessidades nossas, Ele é o nosso supridor. Então a gente tem que fazer o quê? Voltar o foco para Ele, voltar a confiar, entregar a nossa confiança a Ele. Pela fé, pela declaração da palavra. É claro que Ele vai dar instruções de a gente fazer algo, fazer um cômodo de uma parte, mas a gente tem que lembrar que temos que retirar o quê? As preocupações da nossa vida. É esse a modelagem que Jesus está dizendo. Filhos, filhas, não andeis preocupados com coisa alguma. Jogue a preocupação fora. Então Jesus está nos ensinando hoje na modelagem, para que a gente não vos estejais preocupados com coisa alguma. Exatamente, Aí ele diz, não busque ansiosamente o que comer, o que beber, não se preocupem com isso. Ele diz, olha, não busque ansiosamente. É que tem outra coisa também que às vezes atrapalha o meu viver e o teu viver. A gente está vivendo ansiosamente. E ansiosamente a gente sabe que não é bom. Causa, vamos dizer, um desequilíbrio nas nossas energias, nossas frequências, na nossa fé, nosso entendimento da palavra. Porque a ansiedade, ela nos tira de um estágio de receber para um estágio de escassez, para um estágio de não vai acontecer. Aí já começa a buscar e puxar o estágio do medo. Aí começa a atrair, vamos dizer assim, os espíritos malignos que vão estar atormentando, te colocando as setas do medo, te colocando as setas da escassez, te levando para o caminho dizendo assim, vai faltar. E o Senhor não quer isso. Você está dizendo, olha, não andem ansiosos. Porque se você começar com essa ansiedade, vai desencadear aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu tenho de melhor. Por isso que a gente tem falado que muitas vezes a gente tem que trabalhar na nossa mente, retirando, vamos dizer, esses dados, apagando esses dados, com os dados que estão vindo dos céus, da palavra, das coisas. A gente fala das coisas boas para você compreender. Então eu tenho que me encher do conhecimento de Deus, eu tenho que me encher do manual, eu tenho que me encher do que o reino de Deus tem para mim e para você, para exatamente a gente anular a ansiedade, a gente anular as coisas ruins. E quando ele fala que o que comer, o que beber, não se preocupem com isso. E por que, eu te pergunto, a maioria das pessoas elas estão preocupadas? Não é para você ficar sentado, não é para você ficar parado, como a gente tem falado. Olhe, não, Deus está colocando coisas para mim, para você. Mas Ele está dizendo, olhe, agora se você for, como a gente está dizendo, e você for preocupado, você for ansioso, você for assim, o resultado não vai ser o que eu tenho para você.
É como se eu dissesse assim, você bloqueia. Sim, é isso mesmo. Nós é que bloqueamos as bênçãos, nós que bloqueamos o agir de Deus. Por quê? Porque pintou a ansiedade, o medo, as coisas que o inimigo ele tem trabalhado para jogar na cabeça dos cristãos e afastar um pouco do caminho. Por isso que a gente tem falado do caminho, né? Mas ele dá uma outra chave e é poderosa porque ele disse: lance fora o medo, lance fora tudo. Então, e ele diz o quê? Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Como é maravilhoso a gente saber que quando eu busco a Deus, quando eu busco o reino, existem coisas maravilhosas no reino que vão ser colocadas para... agora sim, que eu começo a entender que eu tenho um reino para desfrutar. E a questão é, você já está acessando, você já está vendo, experimentando, vivendo? Se não, é isso é que a gente tem que focar e, vamos dizer, pedir ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus, para nos conceder a como fazer tudo isso. E o que é que o Senhor disse? Acrescentou, ele disse: olha, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a nós, a vocês. Aí ele vai dando as instruções: vendam o que tem e dê esmolas, praticar, vamos dizer, as coisas boas, né? A generosidade com o próximo. Vendam o que tem e dê esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro dos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto, nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. É forte, né, gente? Porque onde é que está, eu perguntar, onde é que está o teu coração? Está nas coisas materiais? Está nas riquezas da terra? Vamos dizer assim, está nas finanças, no dinheiro? Porque é como o meu coração está cheio, é como eu estou vendo, vivendo. Aí a gente vai ver que o tesouro, ele vai estar aqui. Eu iniciei como? Dizendo o quê? Coloque a palavra de Deus no teu coração. Encha o teu coração com a palavra de Deus. Se encha das coisas de Deus, das revelações, dos estudos, de tudo de Deus, porque aí o tesouro ele vai estar aqui. Pois o tesouro vão ser o que? As revelações, a forma de viver, como viver, tudo isso. E quando você se enche, aí está buscando a Deus. Então busca o primeiro reino, as demais coisas, elas nos são acrescentadas. Agora, para ser acrescentada, a gente tem que tirar o medo, a gente tem que tirar as preocupações, a gente tem que tirar, vamos dizer, os maus pensamentos, substituir os velhos hábitos, que é isso que a gente tem feito. Ensinado a você a aprimorar os primeiros minutos do dia, que a gente chama das primícias. Entregar todos esses minutos a Deus. Aí você vai orando, você vai entregando Ele, você vai construindo esse relacionamento. Vai gerando o teu coração coisas de Deus. De agradecer pelo dia. E não se preocupar. Não se preocupeis com o que comer, com o que vestir. É isso que o Senhor está dizendo. Não se preocupeis. Não é que está dizendo assim, fique parado e não vá atrás, não vá trabalhar. Não, tem que fazer essa parte. E quando você faz orientado por Deus sem a preocupação, você vê que tudo se multiplica. Tem casos que você está vendo só indo, acabando, falta escassez disso aqui, não rende, porque você está se preocupando. E quando você vê que você entrega tudo a Deus e confia nele, aí existe uma multiplicação das coisas. Tudo que você faz rende. Aí se é comida, se é finanças, tudo vai rendendo. É um negócio, vamos dizer assim, sobrenatural, que você talvez não consiga explicar. Mas para isso você tem que ir seguindo o manual, você tem que ir seguindo o plano. O que é que a gente tem feito?
A cada semana a gente tem dito, leia tal livro. Semana passada foi Mateus, essa semana eu não tinha falado na segunda, mas ontem eu falei Lucas como sugestão. O importante é você não parar, você botar uma semana e ler um livro da Bíblia em uma semana. Ler, vamos dizer assim, uma página do Manual da Vida que vai trazer as revelações de Deus, para me tirar e te tirar as proporções da vida. É eu me explorar, é explorar ali dentro o conteúdo, o estudo. Pedir revelação, Pai, o que tu queres me ensinar com essa narrativa, com essas pequenas porções. Porque todo encontro do exponencial são pequenas porções que nós estamos modelando de Jesus e aprendendo com ele para colocarmos em prática. É escolher os assuntos, aquilo que eu estou tendo mais dificuldade na minha vida, e eu tenho que buscar assuntos específicos. Das minhas dificuldades, do que eu enfrento, eu vou buscar assuntos específicos. E tem todos eles. E quando eu busco, aí eu aprendi algo. E por eu aprender algo, o que é que eu tenho que fazer? Imediatamente eu tenho que compartilhar esse novo aprendizado. O que eu aprendi hoje, o que eu tive de revelação hoje, eu tenho que colocar para compartilhar, tenho que transbordar para alguém. Porque alguém precisa. Se eu aprendo algo, se eu tenho revelação de algo, seja em que área for, alguém precisa desse conhecimento, alguém precisa dessa revelação. E é esse o meu papel e o seu papel, compartilhar o que eu estou aprendendo, recebendo. Por isso que nós chamamos de exponencial. É porque Jesus ele ensinava. E depois ele dizia, vão e multipliquem o meu ensino. E a gente não pode aprender e reter, senão a gente estaria enterrando os talentos. E os talentos que o Senhor está entregando na minha, na sua mão, se é um conhecimento, 2 conhecimentos, 3 conhecimentos, a gente tem que fazer o quê? Multiplicar na vida de outras pessoas e ensinar a mesma coisa, que elas multipliquem. É por isso que nós estamos aqui todos os dias, às 7h01, de segunda a sábado, né? Compartilhando algo a mais. Compartilhando para que você receba, coloque em prática. Às vezes no início dá um pouco de... é mais difícil, é mais delicado, porque é um hábito que a gente tem que ir desenvolvendo, né? E eu digo, começa pela oração, né? Começa pedindo a libertação das coisas que te travam durante o dia, daquelas que estão te... Se é o medo, vai expulsando, vai falando aos montes, medo saia. Eu estou recebendo do Senhor a palavra, né? E eu vi hoje que eu não tenho que estar me preocupando, é o Senhor quem vai me suprir, porque é papel do rei, né? Dar uma vida boa para os que vivem ali no seu reinado. É papel do rei dar a proteção para vocês. É papel do rei dar alimento para você. É papel do rei fazer todo o suprimento financeiro, seja o que for, mas é papel do rei. Aí você vai esperar cair tudo do céu? Não. Aí ele vai te dar a inteligência, a sabedoria, a revelação, estratégias. Ele vai te capacitar e vai dizer, filho, você vai gerar, vamos dizer assim, alimentos para o povo. Aí você vai ser, vamos dizer, um agricultor. Mas só que não é um simples agricultor, é um agricultor agora que o Senhor está com ele, que o Senhor está abençoando as sementes. Aí você faz uma parceria com Deus e essa parceria ela vai gerar frutos bem diferentes, porque existe um propósito divino aí. Essa é a diferença daqueles que estão, vamos dizer, prosperando, estão fazendo debaixo da proteção de Deus. Aí Deus vai dizer, eu vou te levantar, filho, para você gerar riqueza. Aí Ele te capacita, você se torna um grande empresário. Você vai tocando e fazendo, Ele vai te dando, e tudo que está chegando nas tuas mãos, aí Ele vai dando o toque sobrenatural dele. E isso vai prosperando de uma forma que você não compreende. Você diz, não, no meu natural eu não conseguiria. E no teu natural tu não consegue não. Tu só faz uma pequena parte. E o favor de Deus, ele faz assim, ó. Aí cresce. Agora se você está
lutando, batalhando e nada está acontecendo, é porque você não está debaixo do propósito de Deus na tua vida. Você está desalinhado. E isso acontece muito. A gente desalinhar, aí acontece uma coisa ou outra e desencadeia e você vê que está totalmente fora de rota. Aí você tem que ajustar a rota, e quando você vai ajustando, você vai vendo que as coisas começam a acontecer, mesmo, vamos dizer assim, você se achando que não merece, e Deus começa a todo dia te acrescentar, te acrescentar. Por quê? Porque existe um favor grande de Deus na minha e na tua vida. Tá? Então a gente tem que escutar, a gente tem que aprender, a gente tem que... Coloca aí um fundo musical para você entrar numa atmosfera, crie uma atmosfera para Jesus descer, a presença dele, o Espírito Santo. Crie, porque Deus não vai descer num ambiente que está, a gente chama assim, carregado, num ambiente que está desorganizado. Isso eu estou falando natural e espiritualmente. A presença dele, porque a gente tem que viver essa nuvem de glória, esse poder mais forte. E eu quero que você comece a perguntar. Aí você faz a pergunta a Deus: Deus, como eu preparo um ambiente aqui, no meu quartinho, na minha casa, na minha empresa, onde eu ando, para que tu desças mais forte com esse nível de glória, de unção, para que eu possa usufruir de ter acesso ao reino de uma forma mais sobrenatural, mais palpável e mais, vamos dizer assim, que as minhas impossibilidades, elas sejam possibilidades tuas descendo de uma forma grandiosa. Eu quero que você comece a fazer essas perguntas, porque aí ao decorrer dos dias, de você ler, da gente te dar a palavra, o Espírito Santo vai te mostrando algumas coisas que você vai ter que modificar, transformar, ajustar, alinhar. Porque para acontecer grandes milagres, o Senhor disse o que naquela multidão que estava ali com fome? Ele disse: se organizem, sentem em grupos de 50, e deu ordem aos discípulos, e os discípulos foram lá organizando. Olha, mas não senta de qualquer jeito, não fica de qualquer jeito, sentem todos na grama. Quer dizer, um ambiente possível de acontecer, que dê um conforto para que o milagre chegue na tua mão. E ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes, era coisa pouca, agradece aos céus, porque mesmo ele sendo Deus, ele sabia que se na posição de homem aqui, ele não poderia fazer, tinha que Deus derramar do poder, da graça, do favor, vamos dizer, da unção que estava sobre ele, para ele gerar ali aquele milagre da multiplicação dos pães. Mas foi necessário dar uma ordem: organize-se, faça isso. E é isso que nós estamos fazendo a cada dia. É te ensinando a se organizar, te ensinando a se encaixar, te ensinando a receber tudo de Deus, a modelagem de Jesus, para a gente viver algo melhor, algo exponencial. Eu sou exponencial em Cristo Jesus e te convido a ser. Você já é? Se não é, junte-se a nós. E se você já é, parabéns, e vamos ensinar a aprender mais e multiplicar para outras pessoas serem também. Tá? Então, vamos fazer conexões entre nós mesmos, entre aqueles que professam a mesma fé. Ou se você quer aprender algo que não está, que a gente não está discutindo, aí você faz conexão com aquela pessoa que entende daquela área, naquele profissional. Isso eu estou falando na vida natural. Tá? E você vai fazendo esses canais, a gente chama das conexões diárias, né? Criando comunidade. E agora sim, se você quer aprender, vamos dizer, de fé, aí você não vai procurar uma pessoa que não professa da mesma fé. Sim, entendi. Agora, se você quer aprender, vamos dizer, algo que é uma coisa sua, que você tem que aprender um dom específico, aí você observa qual seria o professor que poderia te ensinar nessa área. Porque para cada área tem os profissionais, tem as pessoas. Eu te chamo de professores porque o ser humano, ele aprende tudo. Então, se você quer aprender algo, aí você diz: é difícil,
Mas tem alguém que pode te ensinar a respeito de algo, porque nós temos essa capacidade de ver alguém nos ensinar e a gente multiplicar isso aí. Por isso que a gente tem chamado você para ser um multiplicador de Jesus, porque Ele está nos ensinando e nós temos a capacidade de aprender. Só depende de mim e de você. Amém? Gente, foi maravilhoso estarmos hoje. Então não esqueça, acordou, você entrega, faz as premissas do Senhor em oração, em louvor, a comunicação, pede a Ele para vir para o seu dia. Aí depois você terminar naquela posição que eu tenho ensinado, olha para os céus, agradece, levanta-se, estufa o peito, diz: hoje eu vou governar, hoje eu vou fazer o que o Senhor está determinando, o que o Senhor está me ensinando. Domine e governo sobre essa terra. Foi isso que Ele me entregou, então eu estou fazendo agora. E você vai declarando as palavras de Deus, declarando que não vai se preocupar, porque a preocupação não pertence a Deus, que não vai ter medo, porque o medo não pertence a Deus, não pertence aos filhos de Deus. Os filhos de Deus são fortes e corajosos, porque está recebendo as instruções e o poder de Deus. Então você vai declarando dessa forma e você vai ver que teus dias eles não são mais os mesmos. Teus dias agora eles são transformados. Teus dias agora eles são exponenciais em Cristo Jesus, porque assim Ele nos entregou, nos ensinou e disse: filhos, agora vão, é comigo e com vocês. Amém? Gente, quão maravilhoso é. Temos um encontro marcado amanhã às 7h01. Compartilha. Dá um like, sim. Faz o exponencial chegar a mais pessoas. Compartilha, diz: olha, eu estou participando de um projeto que Deus colocou nos corações de algumas pessoas e está sendo maravilhoso. Tem tarefas, tem livros para ler, tem a Bíblia, tem um manual para ser estudado, tem tanta coisa maravilhosa que serve para tanta coisa. Nós somos exponenciais em Cristo Jesus. Amém?